tu deve parar agora, né? É um pouco esquisito, mas isso é o modelo agora. É um pouco chique, mas esquisito, não é? Agora, isso era maior, eu tirei o espuma porque era tipo mosca aqui. Não vamos fazer assim, não. Então, não esqueça, depois do culto vamos ter uma reunião. Não vai demorar, não. Nós precisamos tratar algumas coisas. Então, depois do culto. Então, vamos ficar de pé e pegar nossas Bíblias. Vamos para o livro, a Epístola de Colossenses, capítulo 1. Começamos um estudo aqui, já 2 semanas atrás, e vamos continuar. Em Colossenses, capítulo 1, e versículo 9. Tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. E aí a Bíblia diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, tá? Vamos orar, Senhor nosso Deus. Nós precisamos ajuda do Senhor para entender tua palavra, para aplicar tua palavra por meio do Espírito Santo que habita em nós, os salvos em Jesus Cristo. Nos ajude nisso, em nome de Cristo, oramos. Amém. Podeis se sentar. Então, antes de começarmos, em versículos 9 a 11, que é a oração de Paulo para eles, precisamos lembrar o que ele acabou de dizer nos versículos 3 a 8. Lembre-se, Paulo nunca tinha visto essas pessoas, nunca. Ele nunca tinha pastoreado essa igreja face a face. E ainda assim, ele amava eles. Ele agradecia a Deus por eles. Ele orava por eles sem cessar. E sem cessar significa que quando ele orou, seja pela manhã, seja pela tarde, à noite, ele mencionou seus nomes, tá? Por quê? Porque ele tinha ouvido algo sobre eles que encheu seu coração com gratidão. O que ele ouviu? Ele ouviu que o evangelho tinha chegado até eles, mas não somente chegou, mas também que o evangelho tinha produzido fruto. Olha, presta atenção para isso. Para Paulo, fruto não é uma extra opcional para cristãos mais animados. Fruto não é a fase avançada da vida cristã. Fruto é o resultado normal da verdadeira salvação. É isso mesmo. Então, Jesus ensinou isso também na parábola do semeador. Lembre-se, quando a semente cai em boa terra, o que aconteceu? Produz fruto. Nem sempre na mesma medida. O que a Bíblia fala? Uns 30, outros 60, outros 100. Lembre isso. Então, nem todo cristão vai ter exatamente o mesmo crescimento, mas eles vão ter crescimento. Isso é a coisa. Na parábola do semeador, Jesus está descrevendo tipos de respostas à palavra de Deus. Há respostas imediatas, emocionais e temporárias. Há respostas sufocadas por outros amores. E há respostas que parecem boas por momento, mas não continuam. Mas a boa terra é diferente. Por quê? Porque a marca da boa terra não é o momento. A marca da boa terra não é o mal levantado. Não é emoção. Não é lágrima. O que é a marca? Fruto. Fruto. Então, é uma vida tocada pela palavra
e mudada por ela. Então, quando Paulo agradece a Deus pelos crentes aqui, Colossenses, ele está dizendo algo sério. Ele está dizendo, igreja, que o evangelho não apenas passou pelos ouvidos de vocês, o evangelho não apenas mexeu com vocês por alguns dias, não. O evangelho, que é o poder de Deus, criou raiz em você, criou mudança, e aí começou a produzir alguma coisa. E é exatamente por isso que o versículo 9 é tão importante, porque quando Paulo vê que o evangelho realmente começou a operar neles, ele não para ali. Ele não diz, ótimo, eles receberam o evangelho, eles estão salvos agora eu posso seguir para outra coisa. Não, ele continua orando. E note isso já nos ensina alguma coisa interessante. Porque se formos honestos, muitas vezes nossas listas de oração estão cheias apenas de pessoas com problemas, né? Gente em crise, doentes, os fracos, os que estão afundando. E, devemos orar por essas pessoas. Devemos orar por eles. Mas Paulo também orava por gente que estava indo bem. Note isso. Ele orava por gente em quem o evangelho já estava dando fruto. Por quê? Porque Paulo entendia uma coisa que nós esquecemos facilmente. Como estar bem na vida cristã não é a mesma coisa que crescer profundamente. Não é a mesma coisa. O evangelho já tinha produzido vida neles. Agora Paulo ora para que essa vida se aprofunde. O evangelho já tinha criado raiz, mas agora Paulo ora para que a raiz vá mais fundo. O evangelho já tinha começado a frutificar, mas agora ele vai orar que a vida inteira deles seja cada vez mais mudada pela vontade de Deus. Vamos ler o versículo 9 mais uma vez. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, o que Paulo está tentando comunicar conosco, com eles? O cristão não pode agradar a Deus sendo raso no conhecimento da sua vontade. Eu vou repetir isso porque isso é o ponto principal da mensagem. O cristão não pode agradar a Deus sendo raso no conhecimento da sua vontade. Paulo não está aqui falando de curiosidade espiritual como se fosse uma marca na vida. Ontem eu conversei com alguém em minha casa sobre a sua alma. Que sua alma é perdida sem Jesus Cristo. E que Jesus é o Salvador. E gente, toda vez eu fui até a Bíblia, lendo a Bíblia, citando a Bíblia, o que foi a resposta? Deus já operou na minha vida, eu já vi milagres, Deus já fez tal e tal na minha vida. Tá. O que está acontecendo aqui? Pessoas estão trocando experiências espirituais para a verdade. Entendeu? Então, toda vez eu falei sobre a sua alma, foi falado, quando eu falei sobre nascer de novo, receber Cristo, a resposta era sobre milagres, livramentos e cuidados de Deus na vida. E eu pensava, olha, ele está falando de experiências, mas não da salvação. Não da salvação. E ele está falando de uma vida Paulo está falando sobre uma vida que agrada ao Senhor. E ele mostra que essa vida não nasce do nada. Essa vida ele está falando de uma vida que nasce de um coração e de uma mente cheios da vontade de Deus. E pergunto para vocês, onde nós aprendemos sobre a vontade de Deus? Onde? Pode falar. A Bíblia mesmo?
Tem confiança nisso? É a Bíblia, amém? A Bíblia, onde nós aprendemos sobre a palavra, a vontade de Deus é através da tua palavra. Então, vamos começar a olhar essa oração dele. Note o que ele falou primeiramente. Ele orou, que ele falou o quê? Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Paulo não pede primeiro por circunstâncias melhoras. Ele não pede primeiro por alívio. Ele não pede primeiro por experiências. Não, ele pede o quê? Por plenitude de Deus, por conhecimento, por entendimento. Sejais cheios, e isso é bem forte, não é uma pitada de verdade, não é uma colação de versículos na mente, não é aquele conhecimento superficial que quando você vai para casa aqui na cidade, parece que toda pessoa sabe um versículo pelo menos. Eles podem sair citando. Não, estamos falando sobre uma inteligência, como manusear, como dirigir na Bíblia. É ser cheio, tomado, controlado, dominado pela vontade de Deus. E esse é um dos grandes problemas de muitos cristãos hoje. Eles querem a ajuda de Deus, eles querem direção de Deus, eles querem bênção de Deus, eles querem força de Deus, mas permanecem rasos na verdade de Deus, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E por isso vacilam tanto. É por isso que tantos são instáveis, facilmente influenciados. Paulo diz em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Então, por que tanta gente vacila? Porque quer viver com firmeza sem estar cheia da verdade de Deus. Não vai dar certo, não. Eles querem conforto sem conhecimento, vitória sem escritura, direção sem submissão da palavra de Deus. E Paulo corrige isso. Ele não diz, oram para sentir mais perto a Deus. Oram que Deus opera na tua vida assim. Não. Oram para ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. E aí, mas o que isso significa? Não é a ideia popular de vontade de Deus. Como se Paulo estivesse orando para todos descobrirem quem casar, onde morar, ou qual emprego você deve aceitar. Não, claro que Deus dirige seu povo assim, claro. Mas esse texto vai mais fundo do que isso. Aqui, a sua vontade é o quê? Já falei. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É aquilo que Deus já mostrou nas Escrituras sobre quem Ele é, sobre o que Ele ama, sobre o que Ele exige e sobre como o seu povo deve viver. Ou seja, Paulo está pedindo que esses cristãos sejam cheios da palavra de Deus e aplicando essa palavra no dia a dia. Isso confronta muita gente, porque muitos dizem, eu quero saber a vontade de Deus, mas o que realmente querem dizer é, eu quero que Deus me mostre o próximo passo. E enquanto ignoram a palavra de Deus, eles querem as bênçãos de Deus, mas a igreja não. Não vai dar certo assim. Não. Paulo não entra nesse jogo assim. Ele ora para que eles sejam cheios do quê? Do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, saber o que Deus quer e saber aplicar isso à vida real. Irmãos, é exatamente aqui que esse texto entra na vida real. Porque é aqui que se vê a diferença entre saber Bíblia e viver Bíblia. Sabedoria e inteligência espiritual aparecem quando? Tipo assim, eu vou desenhar isso um pouquinho. Uma diversão e aceita por todos, tipo jovens.
mas desagrada ao Senhor. E você repare isso e você não vai atrás disso. Uma conversa parece pequena, mas é pecaminosa. Uma decisão promete encher seu bolso, mas vai secar sua comunhão com Deus. Tá? Uma coisa que eu vi pastor também fala muito aqui na igreja é a bênção do carro. Vocês já ouviram isso? Todas as pessoas, ó, Deus nos abençoou, ganhamos um carro. Ó, agora podemos ficar mais firme na igreja, mais fiel à igreja. Aconteceu? Não. Eles foram para outra cidade, outro estado. Deus ha abençoado eles, mas com o carro, mas agora o carro. Ixi, não foi benção mesmo, não. Então, eu estou falando assim. Eu me lembro de uma conversa no campamento. O irmão Rafael, eu acho que ele falou na frente de todos nós, lá no campamento, ele falou que ele estava indo atrás de outro tipo de diploma, outro tipo de formação, mais uma oportunidade. E nada disso parecia errado em si, entendeu? Mas ele percebeu que aquilo estava roubando o tempo da comunhão com Deus, tirando o seu foco espiritual, secando sua vida com o Senhor. E o que ele decidiu? Para largar isso. Para largar aquilo. Isso é o quê? Isso é entendimento da Bíblia e inteligência e sabedoria. Isso aqui está falando. Como você pode entender a Bíblia e aplicar a Bíblia à tua vida? Inteligência, sabedoria. Porque nem tudo que parece avanço em sua vida é avanço de verdade. Nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. Olha, Jesus estava com Satanás e ele ofereceu o mundo, todo o poder. Foi um avanço, sim ou não? De algum lado, sim, foi avanço. Mas Jesus sabia, não foi avanço mesmo. Mesmo que parecia, não foi certo. E aqui está a primeira coisa da passagem. O que está governando a sua vida? O que está governando a sua vida? A vontade de Deus revelada na palavra de Deus ou a sua própria vontade? O ambiente ao seu redor, as redes sociais, ansiedade, medo. Porque se você não for cheio da vontade de Deus, igreja, outra coisa vai te encher. Vai mesmo. Agora vamos ver por que Paulo ora assim. Porque ele está falando que ele está construindo, versículo 9, 10 a 11, ele está construindo um argumento aqui. Uma mente cheia da vontade de Deus produz uma vida digna do Senhor. Veja, vamos continuar o versículo 10. Para que possais andar, olha aí, depois de ter inteligência e sabedoria, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Isso é o porquê da oração. Ele ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, porque sem isso ninguém vive de modo digno do Senhor. Não pode. Se você não conhece o Senhor, o que ele fala na sua palavra, como você pode cumprir a palavra de Deus? Isso é óbvio. Esse é o ponto central da passagem. O objetivo do conhecimento não é, você é teólogo agora. Olha, você chegou, teólogo. Não é encher sua cabeça com informação bíblica só. Não é saber muitos versículos e continuar vivendo da mesma forma. O objetivo do conhecimento bíblico é uma vida digna. Para que possais andar. E na Bíblia, andar fala da maneira de viver. Ou seja, seu modo de tratar pessoas. Seu comportamento dentro de casa. Seu uso de tempo. Seu modo de reagir quando é
enfrentado. Seu padrão de pureza, sua postura no trabalho, sua língua, seu coração, tudo isso faz parte do seu andar. E Paulo diz que esse andar deve ser digno do quê? Da sociedade, da tua família, do quê? Do Senhor. Do Senhor. Essa palavra digno tem a ideia de algo que corresponde, algo que combina. Lembra no campamento, se você estava aqui, em Mateus 3, quando João Batista ele falou, arrependei-vos, e ele queria que frutos dignos, tá? E eu descobri naquela passagem que a palavra digno é um tipo de balança. João Batista falou com os fariseus, eu estou ouvindo tua boca falar, e aí, mas suas palavras têm peso? Vamos ver ações. Por dentro, você é morto. Então, você pode falar qualquer coisa aqui, mas sua vida real não combina com tuas palavras. E aqui é a mesma ideia aqui. Pense numa balança. De um lado está aquilo que você diz, Jesus é o meu Senhor. Eu me arrependi, eu sou cristão. Mas do outro lado está a sua vida, suas escolhas, suas atitudes, sua obediência. E a pergunta é isso. Os dois lados combinam? Combinam? As palavras de um lado, ouvir do outro lado. E aqui é a mesma coisa. Se Cristo é o seu Senhor, sua vida não pode ser leve demais para esse nome. Mas hoje vemos muita gente carregando o nome cristão com uma vida leve. Eles falam de Cristo, canta sobre Cristo, se identifica com Cristo, mas a vida não tem peso. Porque fora da igreja, em casa, eles não vivem pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que estou falando? E assim, pouca obediência, pouca santidade, pouco compromisso. O Paulo diz, isso está errado. O conhecimento da vontade de Deus deve produzir uma vida que combina com o Senhor. Ele diz mais, agradando-lhe em quanto? O que a palavra fala? Em tudo. Isso é radical. Isso é radical em tudo. Não agradando a Deus apenas em algumas áreas. Não, em tudo. Não agradando a Deus apenas no domingo. Na quarta-feira também, e outro culto, outra coisa. Não agradando a Deus quando é conveniente. Não. Agradando-lhe em tudo. Olha, sua vida não é dividida assim nos olhos de Deus. Uma parte para Deus, uma parte para mim. Uma parte para o culto e uma parte para meu pecado. Uma parte para a santidade, uma parte para a minha carne. Não. O alvo do cristão é um público de um só. Agradar ao Senhor. E isso expõe muito do que chamamos de cristianismo hoje, não é? Expõe muito. Porque a gente que quer parecer séria diante da igreja, mas não diante de Deus. A gente que busca a aprovação das pessoas, mas não de Cristo. A gente que pergunta, tal e tal é pecado? Em vez de o quê? Isso agrada ao Senhor? Isso é pergunta melhor. E assim, a gente que mede a vida espiritual pelo que é permitido e não pelo que é digno de Cristo. Mas Paulo não fala em viver no limite. Ele fala o quê? Em agradar ao Senhor. Então, aqui está a pergunta que esse versículo faz para cada um de nós. Sua vida está organizada em torno de agradar a quem? Não, pense nisso. Pense nisso. Você tem que reagir, pensar nisso. Sua vida está organizada em torno de agradar a quem? A si mesmo, a opinião dos outros, ao ambiente ao seu redor, ao dinheiro, à aceitação.
ao Senhor. Por quê? Porque o que Paulo está revelando aqui é: o cristão começa a viver de modo agradável a Deus à medida que é cheio da vontade revelada de Deus. E quando alguém começa a viver governado pela vontade de Deus, isso começa a aparecer na vida. E aparecer na vida. E aí veja a segunda parte de versículo 10. Ele falou que frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando. Paulo agora descreve como essa vida se parece. Como é uma vida governada pelo conhecimento de Deus. Vai mostrar sinais. Vai mostrar sinais. Quais sinais? Frutificando em toda boa obra. Então, uma vida cheia da vontade de Deus não fica sem fruto. Não é possível. Ela começa a produzir. E já sabemos, boas obras não salvam ninguém. Mas uma pessoa salva, governada pela vontade de Deus, vai produzir fruto. Fruto, vai. Começa a servir, começa a ajudar, começa a dar, começa a doar, começa a perdoar, começa a falar de Cristo, a testificar, testemunhar, começa a ter utilidade espiritual real. E aqui precisa ficar bem prático. Tem cristão que diz que quer crescer, mas continua infiel nas coisas mais simples. Quer ser usado por Deus, mas não é confiável. Quer conhecer mais a Deus, mas não obedece no básico. No básico. Quer frutos grandes, mas despreza deveres pequenos. Por exemplo, há gente que vive pedindo provisão a Deus, mas nunca aprendeu a honrá-lo com o que tem. E por isso, estou falando sobre dízimo. E o que acontece? Eles vivem apertado, ansioso, calculando tudo e trata o obediente como se fosse opcional. Mas, gente, depois, olha para irmãos, irmãs, simples, gente com renda fixa, gente com menos recursos, gente com mais limitações, e mesmo assim, essas pessoas continuam fiéis nos dízimos ao Senhor. Como é possível? Olha, eu estou tentando dar exemplo aqui, tá? Olha, minha mãe é tipo de doutora, tá? Ela ganhava 7 vezes mais do que eu ganhava por ano. E ela não era fiel no dízimo. Como é que eu, com 5 filhos, eu podia ser fiel no dízimo? Porque eu sou ótimo? Não. Porque Deus já provou, Deus já prometeu que se você honra Ele, Ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer. Ele vai. E aí isso é uma coisa básica que precisamos entender. E aí, obediência não cria Deus, não. Obediência coloca você no lugar certo para ver Deus agir. A vida cheia da vontade de Deus frutifica. Então Paulo continua e crescendo no conhecimento de Deus. Veja isso. O conhecimento da vontade de Deus produz uma vida obediente. E essa vida obediente aprofunda ainda mais o conhecimento de Deus. Ou seja, isso, o cristão não para. Olha, eu tenho certeza, se eu perguntasse, Pastor Tomei, ou se alguém tiver muitos anos lendo a Bíblia, o que eu posso dizer, mesmo que eu passei já 18 anos lendo essa Bíblia, sabe que ainda eu estou lendo coisas que estão me surpreendendo. Eu falo, opa! Eu já passei esse livro várias vezes lendo as mesmas palavras, mas ainda tem algo aqui que eu não vi. Como é assim? Porque isso é a vida cristã, gente.
Mas, infelizmente, por outro lado, nós temos cristãos estagnados, anos na igreja, anos ouvindo a Bíblia, mas pouca profundidade real, pouca sensibilidade a Deus, pouco avanço, pouco crescimento, e muitas vezes, sabe por quê? Porque parou de obedecer ao que já sabe. Foi falado muito quando eu comecei a frequentar a igreja com 16 anos de idade. Foi falado muito do púlpito. Olha, Deus não vai revelar mais a você sobre a vontade dele se você não vai obedecer o que você já sabe. Alguém já ouviu isso? Se Deus já revelou a vontade dele e se você não vai colocar isso em prática, ele não vai revelar mais. Porque se você não é fiel em pequeno, você não vai ganhar mais. É um princípio bíblico. Eu vi isso muito. Então, pare de esperar uma luz nova enquanto pisa na luz que já recebeu. Quem não obedece ao que Deus já mostrou, cresce no conhecimento de Deus. Agora veja o versículo 11. Olha, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Olha aí, Paulo sabia que andar dignamente, agradar ao Senhor e frutificar não seria fácil. Traz pressão. Ok, a carne resiste, o mundo pressiona, o diabo se opõe, as circunstâncias cansam. Então ele diz algo para o cristão, que Deus vai fortalecer você. Não é fortalecido pela força da personalidade, não é fortalecido pela força do temperamento, não, é fortalecido segundo a força da glória de Deus. A fonte da força é Deus. Incrível que Deus faz isso em nossas vidas. E ele fala mais uma coisa aqui, em toda paciência. Em toda paciência e longanimidade com gozo. Aqui está uma das partes mais fortes do texto. Paciência fala de firmeza debaixo de circunstâncias difíceis. E longanimidade aponta mais para suportar pessoas difíceis. E as duas coisas vêm com gozo. Gente, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Qualquer um pode aguentar um pouco. Qualquer um pode suportar com cara fechada. Qualquer um pode permanecer amargo. Mas suportar pressão e gente difícil com alegria, não vem da carne. Não vem da carne. Vem de uma vida fortalecida por Deus. Uma vida, uma mente cheia da vontade de Deus. Porque quando você e eu, quando conhecemos a Deus, conhecemos seus propósitos, conhecemos suas promessas, conhecemos seu caráter, então começamos a ter uma vida diferente. Uma vida diferente. A pressão não acaba, não. Mas somos fortalecidos. Então, terminando hoje, Paulo viu fruto nos Colossenses. E ele agradeceu a Deus por isso, mas ele não confundiu começo com profundidade. É exatamente aí que esse texto nos confronta. Porque você pode começar a sua vida cristã bem, você pode ter ouvido o evangelho, você pode ter mostrado sinais de vida, mas a pergunta agora é outra. Você está se aprofundando na vontade revelada de Deus? Ou seja, você está lendo a Bíblia? Você está estudando a Bíblia? Você está meditando na Bíblia? E quando isso acontece, a vida começa a ser diferente. Sua anda é diferente. E você vai começar a produzir fruto. E quando sua vida produz fruto, ela cresce ainda mais no conhecimento de Deus. E quando essa vida encontra pressão, Deus
fortalece você. Para fazer o quê? Para continuar com paciência, longanimidade e gozo. Isso é o que Paulo está orando. Conhecimento da vontade de Deus, andar digno do Senhor, fruto, crescimento, força e perseverança. Com alegria. Agora pense no contrário. Essa vida, sem isso, instável, incoerente, sem fruto, sem crescimento, sem força espiritual. Olha aí. Isso não é o plano de Deus para nenhum de vocês. O plano de Deus para você é para ser cheio, dominado pela palavra de Deus, governado pela vontade revelada de Deus. Isso é o plano de Deus para a sua vida. Então, a pergunta final é isso. Para você. Você já foi realmente alcançado pelo Evangelho que produz essa vida? Olha, uma das coisas mais miseráveis na vida é para aparecer um cristão, mas não ter o Espírito Santo. É impossível. Você vai ser miserável. Porque você está tentando viver uma vida sobrenatural. É impossível. Mas o que Paulo viu neles, quando o poder de Deus, ou seja, o Evangelho, chegou nas vidas deles, desde o dia, ele fala no versículo 6, desde o dia, o fruto já começou. E aí, seu papel é para estar na Bíblia, aprofundado nisso. E daí, Deus vai fortalecer a sua vida, Ele vai te dar paz, longanimidade e gozo. Amém? Isso é o plano de Deus para as suas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos pelo estudo aqui, olhando para as palavras mesmo de Paulo, e tentando expor, tentando entender os sentidos das suas palavras, estudando a Bíblia aqui. E que poder, que oração que Paulo fez para pessoas doentes, para pessoas com problemas, não. Com pessoas crescendo na fé, com pessoas reais, com pessoas com vida espiritual. Ele não parou de orar por eles. E uma das minhas orações para essa igreja é que cada um de nós ficamos orando uns pelos outros. Seja um problema ou não. Mas isso é o alvo do Senhor, que nós crescemos nessa vida cristã. Em nome de Cristo oramos, agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pela atenção. Daqui uns 5 minutos vamos reunir os membros, tá bom?